Que a graça do Senhor seja com todos nós. Vamos ler o texto bíblico em Gálatas capítulo 6, de 7 a 10. Diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude na Tua palavra, nos oriente. Nos ajude, ó Deus, a atravessar esse momento difícil, confiado nas Suas promessas, amparado na Tua palavra. Assim, ó Pai, pedimos, em nome de Jesus. É inimaginável, meus irmãos, o momento em que estamos vivendo e nem sabemos quando tudo isso vai acabar. É claro que o mundo já viveu grandes catástrofes que dizimaram milhares de vidas. Vamos lembrar aqui algumas delas. A peste negra, que matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia em meados do século XIV. A cólera, foram milhares de mortos no século XIX. A tuberculose, com 1 bilhão de mortos entre 1850 a 1950. A varíola, que vitimou 300 milhões de pessoas no intervalo de 90 anos. A gripe espanhola, que matou 20 milhões 100 anos atrás. O tifo, que fez 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia, no século passado. A febre amarela matou 30 mil na Etiópia no espaço de 2 anos, agora nos anos 60. Também tem o sarampo, a malária, a AIDS. Essas doenças juntas já fizeram mais de 30 milhões de mortos. Estamos vivendo agora a era do coronavírus e não temos nem ideia do estrago que essa doença ainda irá provocar. Quando lemos as palavras de Paulo, escritas há quase 2000 anos, ficamos com a impressão de que estamos vivendo o julgamento divino. O homem está colhendo o que plantou ao longo dos anos. Mas quando observamos as grandes tragédias das quais falamos agora, dos últimos 600 anos, temos a certeza de que sim, o julgamento de Deus continua e o homem continua com o coração endurecido. Paulo afirma que de Deus não se zomba, e o que percebemos em toda a história é uma geração de pessoas zombando de Deus e colhendo os frutos das suas ações. A nossa geração não é diferente das anteriores, por isso também estamos colhendo os nossos frutos. A religiosidade tem afastado os homens de Deus. Criamos rituais espirituais e pensamos estar agradando a Deus ao praticá-los. Mas a verdade é que estamos semeando na carne, e da carne só se colhe corrupção. A religião tem empurrado os religiosos para longe dos seus deveres em relação a Deus e direcionado as suas vidas para o bem-estar do homem. Nada é pecado, tudo é relativo. Deus é bom o tempo todo, é o que se prega, isso é fato, mas omite a verdade de que Ele também é fogo consumidor. Deus tem um propósito para a sua vida, ouvimos isso todos os dias. De fato, Deus tem um propósito para a vida do homem. O propósito dele é que o homem conheça Cristo, creia nele e seja salvo por ele. Vemos uma correria desenfreada das igrejas em busca de cura para enfermidades, solução para casamentos destruídos, para desempregos, busca de prosperidade financeira e milagres de toda ordem. O que não acontece é uma busca por Deus, por seus mandamentos, por uma vida de submissão e de santidade. Paulo nos convida a semear no Espírito para colher do Espírito a vida eterna. Aquele que semeia no Espírito vive a realidade de quem tem o Espírito de Deus. Em momentos como este que estamos vivendo, todos buscam a Deus, quando na verdade deviam buscá-lo em todo o tempo, não apenas em momento difícil. Somos desafiados a servir ao Senhor, não por interesses carnais, mas com sinceridade de coração. Somos desafiados a sair do nosso mundinho confortável e fazer o bem sem desanimar, porque a seu tempo colheremos os frutos. Somos desafiados a fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos em Cristo. Amados, os dias são de isolamento e incerteza. Todos nós vamos sim sentir falta uns dos outros, é claro.
Até que possamos voltar a nos reunir como igreja no templo, vamos exercitar o que aprendemos do Senhor nesse texto. Se importe com o próximo. Procure saber se o irmão tem o que comer em casa, se tem remédio, se está precisando de algo. Se cada um de nós nos preocuparmos com o outro, certamente tornaremos esse fardo mais leve para ser carregado. Oremos uns pelos outros, cuidemos uns dos outros, mesmo à distância, e nunca se canse de fazer o bem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.